sobre compromisso. Fala para o seu vizinho, compromisso. Você sabe, Deus tem muitas coisas para nós, amém? Deus tem grandes coisas reservadas para nós, amém? Mas, para que elas se cumpram, é necessário que eu e você, a gente tenha compromisso. Deus tem dado talentos em nossas mãos, e esses talentos, eles vão se multiplicar, se tiver em nós compromisso. Sabe, as pessoas que têm mais êxito na vida, não são as pessoas mais ricas, não são os mais inteligentes, não são as pessoas mais brilhantes, mas as pessoas que têm mais êxito na vida, são aquelas pessoas que são mais compromissadas. E essas responsabilidades têm a ver com os nossos compromissos. E é por isso que eu queria começar falando sobre isso. Se eu e você, nós tivermos compromisso com as coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos, com certeza você vai ter êxito. Mas deixa eu te falar uma coisa. A falta de êxito pode estar ligada com a sua falta de compromisso. Então, só você perceber, o êxito, por trás do êxito de todo grande homem, grande mulher, tem um compromisso por detrás daquilo. Mas a falta de êxito, também você vai encontrar por trás dele a falta de compromisso. Por que Jesus foi exitoso? Você pode dar muitas qualificações, mas uma delas era porque ele tinha compromisso com o propósito do Pai. E por conta do compromisso dele, nós estamos aqui hoje. Agora imagina, se ele não tivesse compromisso com o propósito do Pai, onde nós estaríamos? Então muitas vezes, o nosso compromisso vai marcar as pessoas. Então o pastor aqui falou de púlpito, essa semana eu fui fazer um velório, não era da minha rede, não era dos jovens, mas eu fui lá por conta de um compromisso, e o compromisso marcou a vida daquela família. Então, eu e você, nós precisamos ser compromissados com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Você, líder de célula, Deus colocou um rebanho na sua mão. Você, discipulador, Deus colocou um rebanho na sua mão. Então, você precisa ser comprometido com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A graça de Deus não anula o julgamento. Então, você precisa entender isso. A diferença é que o nosso julgamento não será para condenação, mas será pelas obras. Então você precisa ter isso em mente. O nosso julgamento vai ser pelas obras. Então a graça do Senhor não anula o fato de um dia nós estarmos diante de Deus e Ele prestarmos conta daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Por isso que quando um líder, um discipulador, ele é descompromissado, eu tenho compaixão dele. Porque ele não está sendo descompromissado com o pastor Neto. Ele não está sendo descompromissado com o pastor Alexandre. Antes de tudo, ele está sendo descompromissado com o Senhor. Então é muito importante você entender que eu e você, nós precisamos ser compromissados para sermos exitosos. Qual que é um casamento exitoso? É um casamento onde os dois são comprometidos. Um funcionário exitoso, aquele funcionário que sai de office boy e se torna um dos diretores da empresa. O que esse funcionário tem? Compromisso. Então, você precisa entender que o compromisso glorifica a Deus. Toda vez que nós fazemos algo com excelência, nós estamos expulsando um espírito de miséria do nosso meio. Toda vez que nós servimos ao Senhor com excelência, fazemos a célula com excelência, fazemos o discipulado com excelência, nós expulsamos um espírito de miséria e glorificamos ao Senhor por meio daquilo. Sabe, eu quero contar uma história para você. Tinha um rapaz, a mãe dele foi acordar ele para ir ao culto. E ele não estava muito afim de ir, e aí ele fala o seguinte: mãe, me dá 3 razões pelo qual eu devo ir nesse culto. Ela falou: a primeira razão é porque você foi salvo por Jesus. E depois de salvo, o Senhor te convida a viver uma vida em comunidade. E é por isso que você precisa estar lá. Primeiramente para glorificar ao Senhor, louvar ao Senhor, mas também para estar em comunhão com os irmãos.
Falou, ok, mas me dá agora uma segunda razão para mim ir para o culto. Ela falou, a segunda razão é que você não tem mais 11 anos de idade, você tem 40. Eu acho que você deveria ter compromisso com as coisas. Aí ele ficou bravo. E aí ela falou, então me dá o terceiro motivo. E ele falou assim, e ela falou, é porque você é o pastor da igreja. Sabe, você acha essa história engraçada. Mas quantos aqui não precisam ser empurrados para o propósito de Deus? Quantos líderes não precisa que o discipulador tem que ficar lembrando o que ele deve fazer? Quantos discipuladores não precisam ficar sendo lembrados pelos seus obreiros daquilo que eles devem fazer? Quantos obreiros não precisam ser lembrados pelos seus pastores o que eles devem fazer? Quantos pastores não têm que ficar sendo empurrados por aquilo que ele deve fazer? Mas o que isso se chama? Falta de compromisso. E aí a falta de compromisso faz com que você não tenha uma célula exitosa, uma célula que cresce, uma célula que avança. Não tem. Uma igreja que cresce, uma rede que cresce. Não tem. Por quê? Não tem como você ser exitoso se não tiver compromisso. A Bíblia diz lá em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. O que esse versículo está falando? Compromisso. Tudo que você fizer, faça para o Senhor, faça de todo o coração, tenha um compromisso com aquilo. Sabe, em tudo que eu e você nós vamos fazer, nós precisamos ser intensos, nós precisamos ser apaixonados, nós precisamos ser fervorosos. Eu e você nós precisamos remover a mentalidade da média do nosso meio. O que é a mentalidade da média? É que nós podemos andar na média. Quantos alunos não se contentam em andar na média? Não, eu tirei 5, passei de ano, aleluia, isso serve. Eu tirei 6, passei de ano, tá tudo bem, passei de ano, é isso que importa. O que é isso? É uma mentalidade da média. Mas sabe o que é andar na média? É ser medíocre. Andar na média é ser medíocre. E você vê, a Bíblia, nós acabamos de ler, a Bíblia não nos chama para sermos medíocres. Todos aqueles que andam na média e são medíocres, irmãos, eles não marcam as pessoas. É fazer de coração, paixão, é ser fervorosos por fazer aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas percebem quando nós só estamos fazendo pela média. Aquele discipulado que você só faz para constar. A célula que é feita só para constar. É tipo ir para academia, sabe? Quando você posta a foto, discipulado de hoje, está pago. Estou aqui, pastor, fiz. Mas o que está mais por trás disso? Não tem unção, não tem vida, não tem nada, não tem mudança. Sabe por que talvez as pessoas do seu discipulado sejam tão difíceis? Porque não tem vida aí dentro. Quando tem vida, irmão, tem mudança. Sabe, eu estava aqui, nós fizemos uma Holy Fest, e na minha opinião, para mim, foi a melhor Holy Fest que eu já participei na minha vida. Você pode perguntar para os jovens aí, presença de Deus, mover de Deus, mas o que estava por trás dessa Holy Fest? Um compromisso. Nós jejuamos 40 dias por essa Holy Fest. Na semana da Holy Fest, nós oramos toda a supervisão, os líderes, os discipuladores, por essa Holy Fest. Então, quando as pessoas vieram aqui, elas perceberam, por detrás dessa Holy Fest, tem pastores, obreiros e líderes que fizeram algo para isso dar certo. Então, quando você vai atender alguém, não pode fazer na média, vai orar antes, vai jejuar antes, tenha compromisso com as ovelhas que Deus te deu. Compromisso. Sabe, quem se contenta com a média, vive uma vida medíocre. Então, eu e você, nós precisamos ser comprometidos. Um estudante precisa ser comprometido para tirar 8 e 9, e com isso ele expressa a excelência de Cristo. Mas nós muitas vezes fazemos as coisas na média, lideramos na média, fazemos as coisas na média. E quando nós pedimos algo para você, que exige um pouco mais, você reclama. Treinamento sábado 8 horas da manhã, mas isso não estava no script de ser líder. Sabe o que é isso? É andar na média. É andar na média. Por quê? Você não quer vir, você não quer se dispor a fazer algo mais. Se algum membro seu te liga às 11 horas da noite, às vezes você nem atende. O que é isso? É andar na média.
Só faz para constar. Só que você não vai marcar a vida das pessoas dessa forma. Fábio, uma vez me perguntaram: pastor, eu quero ser promovido na minha empresa. O que eu devo fazer? Eu falei: tenha compromisso. Seja o primeiro a chegar, seja o último a sair. Se disponha a fazer tudo para o seu chefe. Chega no seu chefe e pergunta: chefe, o que eu preciso fazer? Aí fala: não, pastor, mas dessa forma eu vou ser visto como um puxa-saco. Aí eu virei para ele e falei assim: então se contente para viver com o seu salário para o resto da vida. Porque sem compromisso, você nunca vai crescer, você nunca vai avançar. Fala assim para o seu vizinho: compromisso glorifica a Deus. Sabe, irmãos, eu vou só compartilhar isso aqui, porque também o irmão já falou isso aqui na Holy Fest, na frente de todo mundo. Mas o Diego, lá da Tiradentes, ele andou comigo aqui. Eu era o discipulador dele. E ele estava mal, tinha um dia que ele estava mal. Falou para mim que queria sair da igreja, né, e tudo mais. E eu estava fazendo seminário nesse dia. Estava na aula do seminário. E aí eu saí no meio da aula do seminário e eu fui buscar ele na porta da faculdade dele. Recebi, irmãos, foi uma tortura para mim, porque eu tomei bronca do pastor que estava dando aula no seminário. No dia seguinte, tomei a bronca do pastor Christian, do pastor Roberto, porque eu saí no meio da aula, e o pastor se sentiu desonrado por mim, porque eu saí no meio da aula. E está tudo bem, mas isso marcou ele, sabe por quê? Porque é algo que sai da média. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa: não se acostume com a forma que esse mundo vive. Sabe, você só se comunica com seus líderes pelo WhatsApp. Por que você parou de ligar para eles? Por que você parou de visitar eles? Sabe, isso é média, é estar na média. Faça algo excelente, sabe? Faça algo que glorifique ao Senhor, que marque a vida das pessoas. Eu vejo tantos irmãos dos jovens, só se comunica pelo celular, aí fica reclamando, mas ele não me responde. Eu pergunto: mas você já tentou ligar? Não. O que é isso? Não sabe nem o que é isso. Eu falei: irmão, liga, vai lá visitar, vai atrás. Se não responde, liga. Se não atendeu, vai na porta. É assim que funciona. Esses dias atrás o irmão estava em crise, 3 horas da manhã. E eu acordei. Eu falei: quer que eu te busque aí para a gente tomar um café? Irmãos, ia deixar minha esposa tal, mas por quê? Porque eu tenho que ter compromisso com a minha função, eu tenho que ter compromisso com as minhas ovelhas, porque senão eu não vou ter êxito na minha igreja local. E eu também não vou ter êxito naquilo que eu faço. Então, nós precisamos ter compromisso. O compromisso glorifica ao Senhor. Romanos 12, 11 diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Em Jeremias 29 diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Me buscardes de todo o coração. Sabe que esses 2 versículos têm em comum? Que por detrás disso precisa ter compromisso. Fala para o seu vizinho: compromisso atrai a glória de Deus. Sabe, tem um grande avivalista que chama D.L. Moody. D.L. Moody, depois você pesquisa sobre ele. E no começo do seu ministério, com aquela sede, ele queria aprender mais de Deus. Ele viaja até Londres e ali ele encontra um grande evangelista. E ele fala para esse evangelista: olha, o que eu preciso para ter um ministério relevante? E aí o evangelista vira para ele e fala o seguinte: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente comprometido a Ele. E aí nesse momento, ele vira e fala: eu quero ser esse homem. Ele ora, ele faz essa oração. E sabe qual que é o resultado desse comprometimento? O resultado é que milhões de pessoas passaram pela vida desse avivalista. Milhões de pessoas. As reuniões dele, ele tinha mais ou menos 7, 8 reuniões por dia. Em cada reunião tinha 5.000 pessoas. Fazia cruzadas evangelísticas todos os dias. Teve um mês que ele pregou todos os dias, e todos os dias, mais de 3, 4 cultos. Em todos os cultos, mais de 5.000 pessoas, porque era o que comportava. Que isso? Comprometimento. Atraiu a glória de Deus, e Deus usou a vida daquele homem poderosamente. E uma das suas frases mais famosas é a seguinte: a fé torna tudo possível, e o amor torna tudo mais fácil. A fé faz com que tudo seja possível. Pastor, eu tenho uma célula pequena. A fé torna as coisas possíveis. Você vai multiplicar essa célula ainda esse ano. Pastor, eu não vejo no meu discipulado alguém para ser discipulador. A fé torna tudo possível. Você vai multiplicar esse discipulado ainda esse ano.
A fé torna possível. Mas e o amor? O amor torna tudo mais fácil. Quando você está apaixonado por Cristo, não há peso ficar aqui o dia inteiro. Quando você está apaixonado por Cristo, não há peso em multiplicar uma célula, não há peso em atender os irmãos, há uma alegria no coração. Então está faltando os frutos, coloca a fé. Está pesado, coloca uma pitada de amor aí, com certeza as coisas vão ficar mais leves. Diga glória a Deus por isso. Só que tem uma coisa que esse evangelista errou nessa frase que ele falou, porque nós já vimos o que Deus pode fazer com homens comprometidos. É só você ler Atos dos Apóstolos. A Bíblia fala que aqueles homens eram tão comprometidos que Paulo chega a um momento que ele fala: eu não tenho mais aonde pregar o evangelho. Atos capítulo 17 diz: aqueles que estão transtornando esse mundo chegaram até nós. O compromisso deles era tanto que Pedro foi preso, e quando ele saiu da cadeia, ele não foi descansar, ele não foi ver a família, ele foi se reunir com os irmãos para glorificar a Deus pelo grande milagre que foi feito. O apóstolo Paulo foi apedrejado, foi dado como morto, ele se levanta: vamos para o hospital, vamos descansar uns 10 dias aqui, toma um atestado, você nem precisa nem ir para a cela. O que Paulo fez? Não, eu vou para uma próxima cidade, vou continuar pregando o evangelho. Atos 20 e 24, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, antes eu vou pregar o evangelho da graça do Senhor. Nós já vimos o que Deus pode fazer através de homens compromissados. Grandes avivamentos, grande mover de Deus. Eu quero declarar: Deus vai fazer isso na sua célula, na sua casa, na sua vida, na sua cidade. Diga glória a Deus por isso. Sabe, uma vez perguntado para esse grande avivalista, D.L. Moody, ele fala: o que você acha das igrejas pequenas? E ele responde: existe algo pequeno onde Deus está? Não existe. Pois se Deus está na sua célula, creia, ela será grande. Se Deus está na sua rede, creia, ela será grande. Se Deus está nas nossas igrejas, as nossas igrejas serão grandes. Mas experimentarmos da grandeza, nós precisamos ser o quê? Fiel. Lá em Mateus 25 diz: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe, esse versículo, originalmente ele fala sobre a eternidade. Ele está falando aqui sobre a eternidade. Se você for fiel no mundo, te colocarei sobre o muito, que é a eternidade. Nós usamos ela muito para dízimos e ofertas, mas ela também pode ser aplicada para isso. Como que você quer ter uma célula grande se você não é fiel às poucas ovelhas que Deus te deu? Como que você quer ser um discipulador se você não é fiel à célula que Deus te deu? Como que você quer ser um obreiro se você, discipulador, não é fiel à rede que Deus te deu? Irmãos, nós só seremos colocados sobre o muito se sobre o pouco formos fiéis. Então, antes de você sonhar em ser alguma coisa, você precisa perceber: eu estou sendo fiel com o talento que Deus me deu? A parábola dos talentos diz exatamente isso. Deus tira do que tinha um e deu para o que tinha mais. Por quê? Porque ele foi fiel. Foi fiel. Sabe qual que é o nosso grande erro? E eu falo isso na frente dos pastores. Eu acho que a gente precisa corrigir isso. Quando chega alguém na igreja, novo convertido, o coração do pastor é o quê? Vamos dar esse novo convertido para aquela célula que está com dificuldade. Eu discordo disso. Eu acho que a gente deveria dar esse novo convertido para a melhor célula. Por quê? Porque aquela célula está pequena, porque provavelmente o líder foi descomprometido. Aí vai acontecer com o novo convertido, vai colocar lá, vai se perder. Não foste fiel no pouco, porque nós vamos colocar muito ali. E eu nem vou precisar perguntar para os pastores que levantar a mão se você já fez isso e perdeu pessoas, porque com certeza você perdeu pessoas. Porque nós queremos ter o coração de abençoar, mas nós precisamos entender isso. Aonde não há compromisso, não há êxito. E aonde não há êxito, não haverá multiplicação. Não haverá crescimento. Então fala para o seu vizinho: compromisso atrai a glória de Deus. Com o que eu devo ser fiel e comprometido? Você precisa ser fiel e comprometido primeiramente para cima. Para cima. Com os seus pastores, com os seus líderes, com os seus discipuladores. Sabe, é muito fácil. Quer dizer, na verdade assim, é difícil. Porque esse evento não é o meu evento. Esse evento aqui é o evento do pastor Alexandre. Mas o Holy Fest foi o meu evento.
Então, a mesma vida, o mesmo sangue que eu suei para fazer a Holy Fest, eu preciso me comprometer a viver no evento do meu pastor. Talvez você, líder discipulador, quando é o seu evento, você dá a sua vida. Mas quando é para a conferência dos vencedores, você deixa para fazer a inscrição de última hora. Você não é comprometido. Porque o compromisso tem a ver para cima. O pastor é testemunha disso. Tudo que ele faz, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro a fazer a inscrição. Eu sou o primeiro a fazer qualquer coisa. Porque eu quero mostrar para ele o mesmo compromisso que eu tenho com a rede de jovens, eu tenho com o Senhor. Sabe por quê? O meu despojo não está no meu evento. O meu despojo está em servir o meu pastor. Então eu recebo despojo quando eu sirvo para cima, quando eu sirvo o outro. Mas é muito fácil quando eu faço só para mim. Então o seu compromisso, em primeiro lugar, tem que ser para cima. O segundo compromisso precisa ser para os lados, com os meus Barnabés. Sabe, irmãos, tem igrejas que fazem isso, eu admiro muito. Que no evento de jovens, quem serve são os adultos. E no evento dos adultos, quem serve são os jovens. O que é isso? É alguém que está servindo além do seu. É um Barnabé que está se preocupando com os irmãos do lado também. Você se preocupa com os seus Barnabés que são líderes, com os seus Barnabés que são discipuladores? Ou você fala, não, aqui está a minha rede e eu só quero viver ela. Está errado. Você precisa ter compromisso para os lados. Mas você também precisa ter compromisso para baixo. Você precisa ter compromisso com a sua célula, com o rebanho que Deus te deu. Você precisa orar por eles, jejuar por eles, visitar eles, perguntar se eles estão bem na semana. Você precisa fazer isso, que se você não fizer isso, você não vai ser alguém exitoso. Fala para o seu vizinho, um compromisso para cima, para os lados e para baixo. Mas, falta 3 minutos. 3 minutos. Mas falando especificamente da nossa função, eu quero falar de 3 responsabilidades que você precisa ter. Pode passar o slide? A primeira responsabilidade de um líder, você precisa ser alguém que participa dos cultos de celebração. Sabe, irmãos, quando nós somos colocados numa posição de liderança, você precisa entender que naquele momento você se tornou pai. E quem é pai aqui sabe. Um pai, ele ensina o seu filho muito mais pelo exemplo do que pelo falar. Se você é alguém que os seus filhos espirituais não percebe que você dá valor por culto, ele também não vai dar. Então a sua responsabilidade como líder, falando especificamente da nossa função, é participar dos cultos de celebração. E não é só participar de estar aqui de corpo, mas é participar, é pular no louvor, é cantar, é orar pelos irmãos, é participar de verdade. Fala para o seu vizinho, é participar de verdade. Então nós precisamos fazer isso, nós precisamos participar, estar aqui presentes, estar aqui servindo, para que as pessoas da sua célula vejam você pulando, você adorando, e você aqui também. Outra coisa, como que você prega a palavra no sábado, se você no culto não ouve, não participa e não anota? Irmão, no grupo de discipulador lá, eu fico em crise. Tem irmão que pede, pastor, manda aí o esboço da palavra, quinta-feira de manhã. Eu falo, misericórdia. Eu tenho dó desses membros aqui, o que eles vão ouvir? Quinta-feira de manhã, a célula é à noite, pelo amor de Deus, irmão. Está na média, infelizmente. Mas participar, e quando eu digo participar, não é só estar aqui de corpo, é estar aqui de verdade. A Bíblia fala que quando Jesus pregava, os fariseus percebiam algo diferente, porque dele saía verdade. Verdade. Então nós precisamos participar, para compartilhar, para ter direção. Sabe, o culto de celebração é uma asa importante da nossa visão e da vida cristã. Pode passar. Como líderes, nós precisamos participar do discipulado. Sabe, ninguém que está à frente de algo no corpo de Cristo, ele pode estar desacompanhado. Então você precisa participar do discipulado do seu líder, e você precisa também fazer discipulado. Quando? No mínimo, irmãos, a cada 15 dias, para checar as estruturas, para checar se as coisas estão bem, sabe, para orar pelos irmãos, sabe, para ter essa vida fluindo dentro de você. Então se você é alguém que não participa e não faz discipulado, irmão, você está totalmente fora da visão. Então você precisa ser comprometido com isso.
Primeiramente, com o culto. Segundamente, com o nosso discipulado. Então ninguém no corpo de Cristo pode estar à frente sem ter acompanhamento. Prestação de contas é uma prática cristã saudável, demonstra maturidade. E nós precisamos reunir no mínimo em 15 dias, em grupo e também individual. Sabe, tem coisas que no grupo não dá para falar, não dá para tratar, é por isso que é necessário ter um individual, para abrir o coração, para fazer as coisas. Então fala para o seu vizinho, seja comprometido com o culto, seja comprometido com o discipulado. Pode passar? Terceira coisa, é pelas necessidades do corpo de Cristo. Você já perguntou para o seu líder, quais são os alvos da rede? Quais são os alvos da igreja? Quais são os alvos? Como eu falei, o seu despojo não está no seu, está em servir ao outro. Então se você é alguém que não ora pelas coisas da igreja, sabe, você não é comprometido com a igreja, aquilo não entra no seu coração, ao ponto de dar a vida por aquilo. Então você precisa perguntar para o seu pastor, quais são os alvos da igreja? Quero que você conte comigo. E no seu discipulado e na sua célula, você precisa orar por isso. Orar pelas necessidades da igreja, orar pelas necessidades do corpo. Então você precisa perguntar hoje para o seu pastor, para o seu líder, para o seu discipulador. Às vezes tem irmão aqui que nem sabe que o discipulador tem um desejo de multiplicar. Nem sabe que o pastor Vitor quer abrir igreja em outros lugares. Não sabe que o pastor Anderson está procurando outro prédio, um prédio maior para comportar o avivamento que vai ter na Tiradentes. Mas por que você não sabe? Porque você não está nem aí, entendeu? Mas deixa eu te falar uma coisa, filho, o que gera encargo no nosso coração é a oração. Você está sem encargo, comece a orar por aquilo. Está desistindo das pessoas, comece a orar por aquela pessoa. Então se você não tem oração, se você não ora pelas necessidades do corpo, você não tem encargo por isso. Então você precisa orar por isso. Pode passar? E por último, você precisa participar das programações oficiais. Na igreja há programações, jejuns, conferências, imersões, e você como líder, você precisa estar presente. Aí você fala, pastor, eu não concordo em ser obrigatório ao participar. Então não seja líder. Se você não é líder, não é obrigatório para você, mas o dia que você se tornou líder, se tornou obrigatório. Então, deixa eu te falar uma palavra com amor. Meça a torre que você está, porque debaixo da sua liderança existem pessoas que estão olhando para você como referencial, e tem pessoas que se perdem por falta de você ser um referencial. Pastora Luísa diz isso, antes das pessoas se converter a Cristo, elas se convertem a nós. Então o que você passa quando você fala mal da conferência dos vencedores? O que você passa quando numa Holy Fest você não se faz presente? O que você passa quando no jejum você não dá a sua vida por aquilo? Você passa alguma coisa. Então você precisa participar, você precisa estar junto, você precisa comprar a ideia do seu pastor. Então, essa última aqui, a participação do líder é mandatório sim. E se você achou ruim isso, como eu falei, é só você ser membro. Para o membro não é mandatório, o membro é livre. Mas nós como líderes, nós somos pais, e pais têm compromisso e responsabilidade com seus filhos, amém? Deus abençoe os irmãos, glória a Deus.